Olá, meus amigos, a temporada está chegando ao fim, mas tem muita coisa para falar ainda nesta rodada 22 da terceira temporada, promessa de uma ótima temporada, a quarta que vem aí do Zuca e Tuga, o canal que fala do futebol brasileiro e português. E a gente vai falar de futebol internacional, o Flamengo passando, na minha opinião, João, estou sempre aqui com o João Almeida Moreira, correspondente do Jornal A Bola, eu, Caco da Mota, jornalista e comentarista da ESPN. O Flamengo passou um susto pelo Cruz Azul. Acompanhei o jogo, tive oportunidade e dá para dizer que é quartas de final, agora vai pegar o Pirâmides do Egito, então está na semifinal, enquanto o PSG fica de camarote esperando. Eu vejo isso como vantagem, vou até me adiantar num outro comentário. Porque o Flamengo, tem muita gente dizendo que o PSG está esperando, tem a questão de descansar fisicamente, mas às vezes num gramado diferente. Felipe Luiz falou muito da questão do gramado, gostou muito, comparou até com o Beira-Rio e com o gramado do Corinthians, de Itaquera, do Itaquerão, Neoquímica Arena, como se diz, e de muita qualidade, mas a bola muito rápida, uma bola ligeira, que existe uma adaptação. Depois que ele falou isso, que eu entendi, porque no jogo realmente tinha alguns jogadores deixando escapar a bola, até não sei se o Piove, que acabou dando um passe bizarro para o Arrascaeta, ele acaba deixando o Arrascaeta na cara do gol, e o Flamengo acha um gol quando a equipe do Cruz Azul, ela joga muito parecida com dos tempos do Martim Anselmi, com o Nicolas Lacarmon, que é outro argentino, fazendo aquela linha de 5 atrás. A gente tem visto muito isso no futebol. Você tem 3 zagueiros, mas recua os laterais e fica praticamente 5-4-1, ou às vezes tem até 2 na frente, mas é muito fechado, é difícil de entrar. O Flamengo é uma equipe criativa, tem um desgaste, mas eu vejo como vantagem isso, porque ele vai embalado, embora ainda tenha, se passar pelo Pirâmides, que para mim é pior equipe que o Cruz Azul. É a pior dos 3 do Egito. O melhor é o Al-Ahly, que já caiu, que é sempre uma equipe perigosa, que digo o Palmeiras, que foi eliminado nos pênaltis. O Internacional teve um jogo difícil, o Flamengo já passou. Agora, o futebol do Egito não pode ser desmerecido também. A gente tem que tomar cuidado. Eu tenho feito muitas competições internacionais, dessas Champions da Ásia, da África, de outros países que a gente não está tão acostumado, João. Está com o CACAF também, onde tem equipes mexicanas jogando com as equipes dos Estados Unidos, mas os mexicanos sempre são os mais fortes. Então, é um futebol que sabe jogar bola, tem bons jogadores e, taticamente, hoje é possível incomodar. E talvez tenha sido um recado para os clubes brasileiros como encarar o Flamengo. Às vezes o futebol brasileiro tem grandes equipes que querem jogar de igual para o Flamengo e não se dão conta que a camisa até pode ser a tradição. Por exemplo, São Paulo tem até mais títulos mundiais que o Flamengo, mas não dá para encarar o Flamengo dessa forma. E o Cruz Azul assustou, porque depois o Sanches faz um golaço, mas aí no segundo tempo o elenco do Flamengo realmente é maravilhoso, João, porque entra Cebolinha, o Carrascal não fez um bom jogo, o Luiz Araújo entrou bem. Eu achei que o Cebolinha acaba ajudando a mudar o jogo com velocidade. O time estava muito recuado para quem precisava atacar. Mas por que fui eu que coloquei ele? Passou um susto pelo Cruz Azul. Porque correu um risco de sofrer uma virada em algum momento do jogo, e aí, porque tinha achado um gol, e o Cruz Azul melhorou. Teve um momento que o Cruz Azul foi melhor no jogo, foi pouco tempo, mas a gente sabe, um time que se fecha bem, quando ele faz uma virada como essa e chega na frente, ou até mesmo o empate, ela pode levar a decisão até o final, nem que seja em prorrogação, em pênaltis, enfim. Mas o Flamengo é favorito para chegar à decisão. Mas não é tão fácil como se espera, assim como não espero que seja tão fácil para o PSG, João. O PSG também jogou ontem, né, com o Atlético Bilbao, ou seja, também
não está propriamente de Exato. férias. Né? Agora vai ter uns dias a mais, mas também é uns dias passados em viagem, etc. Então realmente não tem uma grande vantagem. E de desejar bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ainda não tive Verdade. comentário. E o Piramides é uma espécie de novo rico, né, do Egito. Sim. Os dois tradicionais, o Al-Ahly e o Zamalek, e o Piramides entrou agora. O Piramides tem uma curiosidade, nunca foi campeão egípcio, mas já foi campeão africano. Né? Ganhou a Champions Exato. África, mas nunca tinha ficou em segundo, então se apurou, ganhou uma taça, né, uma Copa do Egito, mas pouco mais. Eu tive aqui pesquisando um pouco, foi fundado em 2008, ou seja, é um clube muito jovem, né? Como Al-Asyuti, da cidade de Al-Asyuti, ou seja, era um clube de uma cidade a 400 quilômetros do Cairo, e depois um milionário saudita, chamado Turki, comprou o clube e transferiu para o Cairo, e mudou de nome também, colocando esse Pirâmides, que é um nome muito mais internacionalizável, né, por causa das pirâmides. Ou seja, é um clube meio negócio. Esse milionário saudita era também presidente do Almeria, da Espanha. Depois ele vendeu para o atual dono do Piramides, que é dos Emirados Árabes Unidos, enfim, mas mais ou menos o mesmo estilo, né? Alguém muito rico ali do Oriente Médio que comanda o clube. E ele foi campeão africano, ganhando do Mamelodi Sundowns, que deu uma bela impressão no último Mundial de Clubes, né? No Mundial de Clubes lá de junho. O Piramides ganhou. E tem 5 ou 6 jogadores habituais da seleção egípcia, etc. Ou seja, é um clube que o Flamengo tem que estar 100% atento, 100% focado, mas obviamente que é favorito. E concordo com você, talvez seja menos equipe que o Cruz Azul. O Cruz Azul muito mais acostumado com isso. O futebol mexicano é um futebol mais competitivo, talvez, do que o egípcio, porque tem muitos clubes importantes, etc. E por isso talvez seja até um grau de dificuldade um pouquinho menor do que o Cruz Azul. Porém, não está ganho de jeito nenhum, e o Flamengo tem que se empenhar ao máximo para passar por essas pirâmides, né? E é como você falou, as competições africanas de futebol e asiáticas já estão num nível muito aproximado das sul-americanas, um pouquinho abaixo da Champions League, claro, de que vamos falar já, mas já tem. Falta tradição só, né? Falta mais tradição só, porque de resto, taticamente, até de valor individual dos jogadores, está se aproximando muito. E o curioso, João, que eu cheguei a fazer uma competição, uma Copa do Egito, que aí foi o clássico Zamalek e Al-Ahly. Eles passaram pelo Pirâmides e pelo Cerâmica Cleópatra, que é o líder do campeonato, que é uma equipe que, gozado na hora, foi essa questão de ser cerâmica, me lembrou Criciúma. Criciúma, que é uma cidade de muita cerâmica, sempre foi muito apoiado pelo Grupo Secrisa, Eliane, os grandes momentos de uma cerâmica. E o nome desta cerâmica Cleópatra de um empresário, e ele está investindo altíssimo. E o clube tem 2 pontos à frente do Pirâmides, o Al-Ahly e o Zamalek ficaram para trás. Enfim, então é interessante que o futebol do Egito ele tá ficando mais competitivo e não está tendo só 2 equipes do derby do Cairo ali, que é o Al-Ahly e o Zamalek. O próprio Pirâmides, como você fala, está crescendo, e tem agora essa equipe do Cerâmica que está querendo uma hora ganhar um título e se credenciar até mesmo para o cenário internacional, tamanho volume de dinheiro que está colocando. Então, onde tem dinheiro e tem talento, porque o futebol egípcio tem talento, é só olhar para o Salah e ver que existe talento daquele estilo de jogo. A maneira que o corpo se movimenta, que os dribles são feitos, é um povo que tem muita habilidade para futebol, é muito afeito ao futebol. E eu acredito que o futebol egípcio pode crescer muito. Tem que tomar cuidado. Norte da Sabem África jogar futebol. Norte da África tem sempre jogadores de muita técnica, né? Mesmo muitos deles jogam, por exemplo, pela seleção francesa, como o Zidane jogava, e no entanto é 100% sangue argelino. E o Benzema também, tantos. E daqui a pouco a gente também vai falar que é o principal, talvez o principal rival do Brasil na Copa é Marrocos, também ali do norte de África. E talvez a seleção mais
forte nesse momento da região, porque é que está mais equipe, né? Não que todas as outras não tenham as suas estrelas, mas ali está uma equipe mesmo muito bem montada, como se viu na última Copa do Mundo, em que eliminou Portugal e chegou às semifinais, fez um campeonato absolutamente extraordinário. Mas, para já, vamos falar de Champions League, é isso? Pode começar, João. Então, o Benfica venceu o Napoli naquela que foi considerada, eu não vi o jogo, confesso, mas foi considerada pela imprensa portuguesa a melhor exibição do Benfica na temporada. E, portanto, logicamente, a melhor exibição do Benfica na era Mourinho. Pode ser que o Mourinho esteja a construir agora algo, como no derby, que a gente acabou por falar só a previsão e não do jogo em si. O Benfica teve até por cima do Sporting em números, e empatou 1-1. O Sporting começou na frente, mas depois o Benfica soube reagir e equilibrou perante uma equipe que é mais ou menos pacífico hoje entre benfiquistas e sportinguistas, não muito fanáticos, que o Sporting está um degrauzinho acima, talvez em qualidade, e no entanto o Benfica soube equilibrar o jogo, e agora venceu o Napoli, que não é fácil, campeão italiano e lá no topo de novo, lá perto do topo do campeonato italiano, venceu 2-0 com uma exibição muito, muito segura. Só que agora o Benfica está em 25º lugar, né? Passam 24 a próxima fase e os primeiros 8 nem sequer ficam isentos da próxima fase. Mas entre o 12º e o 24º vão jogar entre si, aliás, entre o 9º e o 24º vão jogar entre si para depois jogar com os 8 que passarem primeiro. O Benfica está em 25º, ou seja, a uma posição desses 24, no 24º lugar, que é a posição mágica. Só que tem um problema, é que vai jogar com a Juventus fora de casa. A Juventus hoje em dia parece menos forte que o Napoli, né? De qualquer forma, ainda é a Juventus e é fora de casa. E depois o último jogo é com o Real Madrid em casa, ou seja, não é tarefa fácil para o Benfica. O calendário foi muito ruim para os dois clubes portugueses, como aliás seria de esperar, não era uma Champions League, nós não podíamos esperar jogos fáceis com timinhos. Claro que vai ser pegar esses tubarões, como a gente fala lá em Portugal. O Sporting, aliás, pegou um tubarão grande, tá? um dos que eu mais temo sempre, que é o Bayern Munique, conseguiu ficar em vantagem no segundo tempo, em Munique, 1-0, gol do Kimmich, ou gol contra, no caso, mas depois não conseguiu segurar. Na primeira parte segurou, teve mais dificuldades em segurar, mas segurou com a boa exibição do goleiro Rui Silva e com alguma sorte ali que as bolas não entraram. No segundo tempo o Bayern, todas as que foi lá, fez gol, e aí depois fez 3 gols e acabou o resultado por impor a lógica. O Sporting ainda fez alguns contra-ataques e tal. Não foi uma má exibição do Sporting, né? Perder por 3-1 não é uma goleada. Em Munique não é ruim, mas acabou por ter um sabor amargo, porque a equipe teve em vantagem já no início do segundo tempo, então podia ter feito um pouco mais. O Sporting está em 14º, ou seja, está dentro daquele limite entre o 9º e o 24º, que passa a próxima, que não é eliminado já, só que também tem 2 adversários dificílimos. Em casa, Paris Saint-Germain, nem vale a pena dizer muito mais, né? Vamos a falar do campeão europeu, e depois fora o Atlético Bilbao. De uma, digamos, uma divisão mais ou menos semelhante à do Sporting na Europa, né? Uma divisão ali abaixo. Só que o Atlético Bilbao joga em casa e aquele estádio, a Catedral, é muito, muito difícil de passar lá. Se o Sporting conseguir arrancar um empatezinho com o Paris Saint-Germain, não é fácil. Se o Sporting conseguir arrancar 2 empates, está já de ótimo tamanho. Acredito que o Rui Borges, treinador do Sporting, comprasse já esses 2 empates. Essa entrada dos empates. Mas não sei se vai conseguir, principalmente em casa com o Paris Saint-Germain, que é uma equipe que se acelera um pouco, atropela equipes da qualidade do Sporting, está numa boa qualidade e tal, mas é evidente que não tem está num patamar um pouquinho abaixo. É complicado porque o Benfica e o Sport eles seriam certamente muito mais fortes na Liga Europa e na Conferência. Que é onde está o ponto, né? E eles jogam uma competição porque geralmente ficam em primeiro, segundo lugar, acabam se classificando e mesmo tendo eliminatórias, aí sim são fortes. Se eles não entram direto, enfim, eles conseguem sempre ultrapassar as barreiras e aí são equipes que têm uma tradição para chegar lá. O Benfica, o Mourinho, ele realmente achou, o que eu achei interessante é que justamente os 2 jogadores que são a novidade no meio de campo, um que foi contratado, que é o Richard Rios, arrebentou com o jogo, foi o craque da partida, né? Ele dando passes importantes. Tem um terceiro jogador que tem falado muito também, o argentino Barrenechea.
Então o Richard Rios faltava aquela grande partida. O Benfica chega à sua grande partida com aquela contratação que tanto se esperava, daquele jogador que a gente via no Palmeiras jogando demais e jogando de menos no Benfica. Só que agora ele se apresentou uma apresentação de gala, e até para que os adeptos, os torcedores, parem um pouco de criar aquela desconfiança de que era um jogador que não daria certo. E o Leandro Barreiro também tem sido aquele meia central importante, porque o Sudakov, ele joga no meio, mas ele tem uma tendência a ser aquele meia falso ponta esquerda. E o Arsenal pelo lado direito ali, como um meia direita, é interessante também. Eu não gosto quando o Arsenal às vezes volante, ou ele é um ponta direita, mas nesse sistema aí que é 4-5-1, até jogou com o Ivanovic e não saiu com o Pavlidis, o José Mourinho ele beneficia um meio campo com troca de passes, qualidade, e todos esses jogadores, exceto um pouquinho o Barrenetxea, que às vezes vira até um quinto zagueiro. Isso é uma coisa que tem acontecido muito. Um terceiro zagueiro, na verdade, mas um quinto homem da linha de defesa quando se defende. Então, tem sido muito difícil desenhar taticamente as equipes, porque elas têm duas formatações, uma de defesa e uma de ataque. E elas se movimentam tão rápido que não tem mais como congelar as linhas e dizer joga no sistema tal, tal. Mas é um 4-2-3-1, que é um sistema muito utilizado, e o José Mourinho parece ter encaixado e é um grande treinador por isso. Não significa que vai ganhar todos assim, mas ele está tendo convicção nesse sistema e está funcionando. Está conseguindo ser equilibrado no meio. Agora, contra equipes pequenas, João, no Campeonato Português, eu vejo que esse sistema se complica. Quando ele pega o que o Cruz Azul do México fez contra o Flamengo, que é já de cara ficar com linha de 5 e 4 no meio, e tem acontecido contra o Porto e contra o Sporting, é difícil da equipe ter uma infiltração sem jogador de velocidade, de drible, de partir para cima, né? Que era a questão do Di Maria, que muitas vezes é o Prestiani que faz esse papel um pouco, mas ainda não consegue ter aquela qualidade, aquele 1 contra 1 do próprio que fazia muito bem no Benfica. Agora, o Sporting, eu não sei, assim, se não... Não é que eu não sei. Na verdade, eu sei. Eu não gostei da saída. Eu sou meio fã do Alisson Santos, né? Já deu para ver aqui. E ele começa jogando e ele vai muito bem, mas depois ele perde um pouquinho de força na marcação. Ele marca mal. Ele não tem muita força. Ele marca, desculpa interromper, ele marca um pouco mal, ele assim, taticamente ainda tem que evoluir. Ele é muito bom com a bola no pé, no 1 contra 1, mas é desarmado, não desarmado, é driblado facilmente, dá pouco combate, né? Isso os treinadores reparam muito nisso, mais até às vezes que nós, jornalistas e torcedores, né? E eles não gostam muito disso. Talvez por isso o Alisson tem sido usado mais só em situações quando o Sporting precisa atacar e tal, porque para defender ele ainda precisa de aprender um pouquinho mais. E aí o que eu vi de interessante é que, mas em algum momento ele obrigou olha, ele é tão bom ofensivamente, rápido e driblador, que o Olise teve que ser o cara fazer uma recomposição por ali. E aí quando ele sai, acabou a jogada ofensiva, porque o Catamo estava conseguindo fazer essa recomposição, mas ofensivamente fazia muito pouco. Né? Tanto que sai o cruzamento, uma jogada, e o Sport chega ao seu gol, e até foi contra, enfim, mas ele se impõe em algum momento, poderia ter superado, ter feito um 2-0, mas assim como grandes equipes contra outras, que às vezes o elenco não é tão forte no banco também, aí o Company muda o time. Agora tem um jogador que é espetacular, que é Lennart Carr, 17 anos, jogador alemão, que joga muita bola, vai ser um baita jogador. Vai ser, não, já é um grande jogador aos 17 anos.
ele bate um recorde na Champions League, marcando o 4º gol com essa idade nesta competição. Acredito, acredito que o Nagelsmann, o treinador alemão, né, já o leve para a Copa, né? Seria uma... Tem que levar. Tem que levar já. Ele é um fenômeno impressionante. A gente falou do Alisson fisicamente. Esse garoto, além de ser muito habilidoso, dribla, vai para cima, ele é muito forte, faz um golaço. E é uma equipe muito melhor que o Sporting, dentro de casa se impõe. E é tão legal ver uma torcida que acredita na equipe, né, João? Mesmo com um gol atrás, daqui a pouco a torcida do Bayern ela cresce no estádio e ela parece que dá o recado, tá, vamos ganhar o jogo, vai para cima agora do Sport, chega, o Sport tá bem, mas vamos ganhar logo esse negócio. E é exatamente isso que acontece. Então, jogo difícil, mas não foi um mau jogo, como você falou bem, da equipe do Sport. Falar em português e Brasil, temos tantos técnicos portugueses, o maior de todos, o Abel, que renovou para 2027, né, João? Uhum. O Abel Ferreira vai até 2027 no Palmeiras. O Luiz Castro voltando ao Brasil, praticamente fechado com o Grêmio. Inclusive, tive a oportunidade de entrar em contato, troca de mensagens, ele está em Dubai, mas não fala, ele é muito ético e muito correto na questão de informação, não fala nada do seu futuro profissional, apenas divagando sobre assuntos de estar com a família, que tenha bom ano, enfim, Feliz Natal. Ele foge do assunto, ele não fala. Agora, não conhecia, é realmente um cidadão português muito educado. E eu ouvi, sabe quem elogiou muito ele? O Grêmio teve uma apresentação ontem do novo departamento de futebol, enfim, tem um novo presidente, Odorico Roman, e esse novo Grêmio que quer trazer o Luiz Castro e quebrar um paradigma. Por que eu digo isso? Porque o Grêmio nunca teve um técnico estrangeiro de sucesso. Nem mesmo fora do estado do Rio Grande do Sul. Isso para mim não significa nada. Sabe aquilo do Fantástico, que tem uma brincadeira? O que isso significa? Nada, que tinha essa questão dos gols do Fantástico. Não significa nada. Mas o torcedor do Grêmio pode ir lá na frente, se não dá certo, pegar no pé pelo fato de nunca um estrangeiro ter tido sucesso como técnico no Grêmio. E eu pego a questão do Gustavo Quinteiros, que ele é campeão argentino pelo Vélez, ele chega para o lugar do Renato, que é cara mais identificado com o Grêmio que o Renato, tanto que no Grêmio ele é Renato Gaúcho, fora ele é Renato Portaluppi, fora ele é Renato Gaúcho, porque para os outros ele é um Renato Gaúcho. Para nós do Rio Grande do Sul ele é o Renato Portaluppi. Sempre foi assim, de Guaporé, enfim, aquela coisa da aldeia gaúcha. Então, se ele não dá certo, não é que ele não dê certo, eu acho que ele tem tudo para dar certo, João. Mas se ele não consegue resultados logo de cara, por exemplo, ele é obrigado a ganhar o Campeonato Gaúcho, acredito que o Grêmio é favorito, porque ele está melhor, tem melhores jogadores, terminou melhor o Campeonato Gaúcho. Mas o Inter vai se mexer de alguma forma. Geralmente o Juventude está fraco, caiu para a segunda divisão, pode incomodar, tem o Caxias. Mas se ele não vence o Campeonato Gaúcho, já vão dizer que não deu certo. E aí eu vou só te citar 2 técnicos de fora, e nem ficaram tanto tempo, foram grandes técnicos do futebol brasileiro que deram certo no Grêmio por um período. Tele Santana foi campeão gaúcho em 1977, quebrando a hegemonia do Inter, até então ganhando tantos campeonatos, octacampeão até 1976. Ele seria, a gente nem sabe que palavra é essa, mas é campeão. E o Tele impediu. E o Evaristo Macedo, que ganhou uma Copa do Brasil pelo Grêmio, era uma equipe muito boa do Grêmio, chamado Grêmio Show, enfim, era um timaço. Mas o Filipão elogiou muito ele, disse que teve encontros com ele já no Brasil, não falou que é agora, em reunião, enfim, que está vindo para o Grêmio não confirma, mas ele falou muito bem dele e que conhecia também que ele tem uma ótima relação com o futebol português. O que eu apurei é que está nas entrelinhas, detalhes de comissão técnica, algumas exigências até mesmo querendo. O Grêmio tem tudo que ele gosta, tem CT, que o Botafogo não tinha, e ele até reclamou.
tem categoria de base que ele gosta desde os tempos do Porto, que ele trabalhou, e eu vejo que taticamente ele entrega um futebol muito alegre, muito ofensivo, como se viu no Botafogo. Agora, vou te passar a bola, João, dizendo que já existe, o Rio Grande do Sul é muito exigente, já dizendo que, alguns dizendo que ele não ganhou nada, que o que ele ganhou é campeonato ucraniano, que o Botafogo ele larga o time na liderança, e aí talvez certamente fosse o campeão, mas é o Palmeiras que acaba ganhando. Ele não teve o mesmo sucesso do Arthur Jorge, porque não teve continuidade, e no próprio Al Nassr ele também não ganhou, mesmo com o Cristiano Ronaldo ele não ganhou. Tanto que hoje o Al Nassr está com o Jorge Jesus, que é o melhor, o técnico que mais encantou o futebol brasileiro, principalmente para os lados da Gávea. Enfim, era isso que eu tinha para dizer do Luiz Castro, mas ficou parecendo que eu tô vendo o lado negativo ou expectativa negativa, não. Tem uma expectativa muito positiva. Mas eu conheço o público gaúcho, o torcedor, se ele não tiver bons resultados de cara, ele corre um sério risco de começar a temporada já sob fortes críticas. Ele tem que dar resultado a curto prazo. Agora o Grêmio tem aí jogadores, Bright White, o Carlos Vinícius virando um grande artilheiro, o William, o Grêmio deve se reforçar com essa nova direção e acredito que o Grêmio vem forte para a temporada, para a próxima temporada, e o Luiz Castro pode ser encabeçar essa novidade, esse novo Grêmio. É um novo modelo que o Grêmio nunca viveu, de um técnico português meio que dono de tudo, como o Renato era. O Luiz Castro, pelo que eu sei, aí você vai falar melhor, é típico técnico manager, como muito europeu é, né? Toma conta de tudo. Tanto que o Filipão já falou até na coletiva, eu não vou me intrometer em nada, quem vai mandar no vestiário, na questão do futebol e todas as decisões é o técnico. Eu estou ali para algumas decisões estratégicas de longo prazo e outras coisas, mas ele não tem intromissão, escalação e nada disso, mesmo com toda a força que tem de um pentacampeão mundial, João. Em relação ao nunca ter ganho nada, eu às vezes também penso, posso estar enganado, mas o Renato Gaúcho também tinha ganho pouca coisa, né? E depois ganhou a Libertadores, ganhou tanta coisa pelo Grêmio. Ele ganhou Como uma Copa treinador, né? Fluminense, contra o Figueirense, lembra? Sim. Aí o próprio Felipão tinha ganho uma Copa do Brasil pelo Criciúma, mas também quando chega ao Grêmio, eu não sei se ele vai primeiro para o Palmeiras ou para o Grêmio, vai primeiro para o Grêmio, né? Primeiro para o Grêmio. Também não tinha ganho assim tanto, ou seja, tem Como primeiro. ele ganhou do Grêmio, eu lembro bem desse episódio, João, já que você citou. Como ele ganhou do Grêmio, ele ganhou muita moral naquela época. E o Grêmio tem isso. O técnico que vai bem no futebol gaúcho ou catarinense, o Mano Menezes começa lá no 15 de Campo Bom, os técnicos passam pelo Juventude, pelo Caxias, o Tite ganha o Campeonato Gaúcho contra o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho. Senão não teria vindo para o Grêmio. E o Grêmio é o primeiro a pegar esse perfil de técnico. O Inter prefere pegar os gringos, os estrangeiros. Não é à toa, talvez esteja no nome do DNA internacional. É um clube mais internacional mesmo. O Grêmio é mais local, é muito gaúcho, é muito raiz, embora tenha uma alma castelhana, como dizem. Desculpa te interromper. E o Renato, tudo que o Renato fizer errado, bom, ele sempre será o Renato, aquele jogador como o Zico, qualquer coisa que o Zico faça como técnico um dia não vai voltar mais do Flamengo, o próprio Falcão no Inter, sempre será perdoado, porque como jogador ele entregou demais. Em relação ao Luiz Castro, ele tem esse perfil, ele quer comandar todo o clube, assim, no sentido, não no sentido autoritário do termo, porque ele não tem esse perfil, mas ele gosta de entender como funciona cada departamento, etc. Ou seja, vai ser alguém que vai estar 100% no clube, né? Dedicado 24 horas por dia ao clube, como fez no Botafogo, aliás. Foi esse o perfil que o John Texton, na altura, viu no Luiz Castro, alguém que trabalha desde a equipe principal, logicamente, taticamente tem qualidades, né? Até a base, passando por departamentos médicos, etc. Gosta de saber um pouco de tudo e de gerir tudo junto, né? Conseguir fazer do clube uma equipe total. Agora, não sei o que quais é que são os objetivos do Grêmio para a próxima temporada, né? Porque a verdade é que nessa ficou em 9º lugar, mas foi só no finzinho, né? Que conseguiu subir.
teve sempre ali quase que flertando até com a queda de divisão, e no ano passado também ficou em 14º. No entanto, há 2 anos tinha ficado em segundo, né? Naquele ano do Luís Soares em grande destaque, acabou por ficar em segundo à frente do Botafogo, que tinha começado com o Luís Castro, e depois o Luís Castro saiu. Mas, não sei, nesse momento eu olho para o Grêmio e vejo ali uma boa mistura, né, de veteranos, como o Arthur, o William. O Arthur não é veterano, né, mas é quase já. Pelo menos é experiente para o. Mas o Arthur, o William, o Brett White, o próprio Carlos Vinícius, que Portugal conhece bem, e o Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha, exatamente, e o Carlos Vinícius, o Luís Castro deve conhecer bem, é mais ou menos assim como conhecia o Tiquinho quando chegou ao Botafogo, né? Que são jogadores que triunfaram muito em Portugal, o Tiquinho no Porto, o Carlos Vinícius do Benfica. E agora tem alguns garotos sub-17, né? Muita dessa equipe sub-17 que teve no último Mundial do Brasil tinha 3 ou 4 jogadores do Grêmio, né? Importantes, o Tiaguinho, o Gabriel Mac, né? O Luiz Eduardo, ou seja, de certeza que o Luís Castro, se confirmar a ida dele para o Grêmio, que é quase certa, né? Vai olhar com muito carinho para alguns desses jogadores e talvez promover alguns. Mas, entretanto, vai sair o Alisson, né? Que é aquele... Para o Aston Villa, né? Pelo menos dará para... É uma perda, lógico, uma perda técnica, mas dará para ter ali um orçamento, né? Para contratar alguns jogadores que sejam necessários, enfim. Na verdade, o Alisson vai sair para pagar um transfer ban. Olha que loucura a situação do Grêmio. O Grêmio está cheio de transfer ban e para poder regularizar a sua situação dos jogadores e poder utilizar, ele vai pegar o dinheiro do Alisson para resolver isso. Então, eu acho que depende muito das expectativas. Se o Grêmio achar que pode ser campeão ou ganhar a Sul-Americana, talvez o Luís Castro não entregue. Mas se os gremistas sentirem que o próximo ano é de dar um passo um pouquinho melhor para lutar para ir para uma Libertadores, etc., eu acho que ele pode entregar. Agora, vamos ver, não é que o Luís Castro é que vai aparecer. A primeira temporada no Botafogo foi uma temporada mais ou menos, né? Mas na segunda, com mais tempo e com mais conhecimento de projeto, ele estava levando o Botafogo quase ao título, né? Acabou de forma absolutamente surpreendente, né? No ano seguinte, o Botafogo foi campeão e tal, mas naquele ano, o que ele estava fazendo no Botafogo era uma surpresa, né? Ninguém esperava que o Botafogo tivesse lá em cima. Por isso, é aquilo que eu aconselharia aos dirigentes do Grêmio e à torcida, que no fundo é quem manda, é um pouco de paciência, que eu acho que ele, com um pouquinho de tempo de trabalho, fará um bom trabalho. Não pode pedir que o Grêmio lute pelo título já, né? Uma equipe que teve esse ano mais perto da zona de rebaixamento do que da zona lá da luta pelo título. Se os gremistas aceitarem que o próximo ano será um ano para ir à Libertadores e depois talvez no outro um pouquinho mais que isso, então sim, só que lá está, preciso paciência, e você que conhece mais do assunto aí do Sul que eu, sabe que a paciência falta muito aos gremistas e a qualquer torcedor de clube grande. Acredito que vai ter, assim, em coletivas, que no Rio Grande do Sul é muito forte. Acho que o futebol carioca tem também isso. Gostam muito do vice de futebol, do diretor de futebol, executivo, presidente. Gostam muito. São Paulo são mais os presidentes. Até aparece o pessoal do futebol, mas não tanto. Eu vejo que o Rio e o Porto Alegre adoram uma resenha, principalmente no rádio, com esses dirigentes. Tem muito bate-papo, muita entrevista. E o Paulo Pelaipe, que trouxe o Jorge, que estava na questão do Jorge Jesus no Flamengo, lembra que no início o Jorge Jesus teve alguns resultados, chamaram de professor Pardal, começou a inventar. Ele colocou o Rafinha numa ponta direita e aí deu confusão. Ou era até na esquerda, nem recordo, João. Teve uma invenção do... Foi um jogo que perderam, acho que no Equador, eu já não lembro contra quem, e ele colocou o outro lateral, não sei se era o Rodinei, e o Rafinha de meio, ala direito, né? Assim, de ala, ponta direita. E ele não deu errado, foi um desastre. Mas só que depois daquele jogo ele não para de empilhar vitórias e aí foi arrasador. Mas aí talvez o Paulo Pelaipe tenha essa força, ele tem muita voz no Rio Grande do Sul, é muito respeitado, conhece muito o pessoal do rádio também, os repórteres, só que hoje tem muito influência identificado, que é o seguinte, deu certo, é o melhor do mundo, Luís Castro, o melhor treinador do mundo, não sei o que, perdeu um jogo, tem que ir embora, tem que demitir, volta Renato, é uma loucura isso aí.
Então, tem que ter convicção a direção. Não pode se fixar no resultado. Se perder o Campeonato Gaúcho para o Inter, a não ser que a equipe esteja jogando muito mal, tem que continuar com o técnico. Porque imagina a rescisão de um técnico que vai ganhar na casa de 2 milhões de reais. Fora todo o staff que ele vai trazer, são 5 ou 6 pessoas a mais do seu grupo de trabalho. Então são várias rescisões, é complicado fazer um contrato de 2 anos e, claro, não digo que vai cair depois do Campeonato Gaúcho, mas daqui a pouco lá no meio do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, não vai bem, começa a ter problemas e aí já se começa a pensar na troca e aí vem Renato de novo, sabe? É esse tipo de coisa que, se o Grêmio quer mudar a sua maneira de enxergar o futebol, ele tem que ter convicção. Eu penso assim, ó, se você não for rebaixado numa reconstrução de uma equipe, mesmo que você não ganhe nada, você tem que ter convicção e deixar o técnico trabalhar por 2 anos. A não ser que o técnico perca o grupo. Quando você vê que os jogadores já não querem mais o técnico e já não estão jogando por ele. E isso é o Filipão que vai identificar, Pelaipe, enfim. Aí é outra situação. Isso às vezes a gente nem tem, né, João? A gente não tá dentro do vestiário e não sabe por que um técnico caiu. E às vezes é isso, ele perde a mão do grupo. Não é nem questão tática, técnica e trabalho. E o Grêmio precisa de reforços, né? E por falar em reforços, o mercado no Brasil está bem aquecido, e aquecido por nomes com nomes de peso, né? Como o Hulk, que é falado que pode sair do Atlético Mineiro, né? Será que sai? Ele não tem boa relação com o Jorge Sampaoli, pegando aí no que você estava falando. Acho que o Jorge Sampaoli, não sei se perdeu o grupo, mas pode ter perdido o líder do grupo, né? O Hulk. E a questão do Neymar, né? A eterna questão do Neymar, se fica no Santos ou não fica. Ele terminou a temporada em bom estilo. Será que vai querer continuar? Será que vai querer sair? Outra questão interessante é do Leonardo Jardim. O Cruzeiro perdeu ontem com o Corinthians. Primeira mão, como a gente fala, que fala jogo de ida, né? Das semifinais da Copa do Brasil. Surpreendente, né? O Corinthians tem essa coisa de ser muito surpreendente, ou faz ótimos resultados, ou faz resultados ruins, mas a verdade é que deu Cruzeiro 0. O Memphis Depay joga demais. Joga. Ele é o Luiz Soares, o que o Luiz Soares fazia no Grêmio, ele faz no Corinthians, com outra característica. Mas ele decide jogos, impressionante como ele aparece. Parecia um gol fácil, mas foi uma baita jogada do Yuri Alberto de cabeça. Mas ele facilita para fazer o gol, ele já tira, ele domina já tirando para praticamente fazer o gol e ela sobra para ele mesmo e ele faz o gol. É impressionante que joga. Agora, o Corinthians tem essa característica do mata-mata e melhor do que o que não é característica deste Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil. Mas desculpa, João, te interrompi aí. Não é nada disso. Mas, portanto, as notícias de mercado, as novelas de mercado mais interessantes acabam por ser essas. Fica ou não fica. Tanto do Hulk, como do Neymar, como do Leonardo Jardim. Porque depois de contratações ainda está meio morno, né? Se fala que o Flamengo está muito interessado em ter o Brazão, o goleiro Gabriel Brazão do Santos, para concorrer ali com o Rossi, né? E que o Vitão, o bom zagueiro do Inter, né? Estaria na lista do Palmeiras, provavelmente para fazer ali dupla com o Gustavo Gomes, né? O Vitão, ele era do Palmeiras, né? Chegou a ser do Palmeiras. Sim, chegou a ser. Ele teve uma proposta do Flamengo, agora chegou e o Inter negou a proposta. Eu tô vendo uma identificação do Vitão impressionante com o Internacional. Essa emoção que ele passou ali de joelhos ali, comemorando a questão do Inter permanecer com o Abel Braga, ele, na última rodada, deu tudo certo para o Inter. Ele é um jogador que está muito identificado, parece que ele quer entregar algo a mais no Inter, ele se diz apaixonado e eu acredito mesmo nisso. Ele gostou demais do Internacional, ele está muito bem ali. E o Flamengo e o Palmeiras são fortes no mercado, não apenas pelo dinheiro que têm para gastar, né? Como também pelas alternativas de troca que dão. Por exemplo, o Flamengo deve negociar o Cebolinha, mas imagina, o Cebolinha é um jogador que interessaria a qualquer clube brasileiro, né? Talvez não coubesse no time do...
Exato, talvez não coubesse no 11 titular do Palmeiras, mas de resto caberia em qualquer 11 titular. E o Flamengo pode usar esse tipo de armas, né, para convencer alguém a vir. Pode se interessar por um Gabriel Brazão dos Santos, empresta o Cebolinha, por exemplo, né, dependendo do negócio, e tem ali uma garantia, né? Então, vai ser mais um mercado dominado por esses dois grandes, Flamengo e, e Palmeiras, a não ser que o Botafogo do Textor volte a investir pesado, o que não parece está mais discreto, né? Desde há um ano que está mais discreto. Aliás, o John Textor tem estado bem mais discreto. Mas para já ainda é só início de mercado, né, Caco? Depois vamos ver aí, vai ver aí mais. O Botafogo sempre faz alguma coisa, o Cruzeiro tá indo bem, no nível que pode, mas Palmeiras e Flamengo estão disparando, o que eu acho negativo para o futebol brasileiro, eu não gosto disso. Eu acho bacana quando o futebol brasileiro ele tem pelo menos 6 ou 7 equipes muito fortes e a gente não sabe apontar quem será o campeão. Eu não gosto dessa La Ligação aí, essa coisa meio La Liga aqui, que é Real Madrid, Barcelona e mais um, que é o Atlético, ou às vezes são outros também. Não gosto disso. Não era uma característica do futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre tiveram os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul e outros também no Nordeste, vira e mexe também, o do Paraná, voltando à primeira divisão. A queda das 2 equipes do Ceará é muito triste para o Ceará. Futebol do Nordeste está muito forte. O Sul acaba se recuperando um pouco nesse mapa. E nem vou para o meu assado, porque sou do Sul, eu adoro as equipes do Nordeste, acho legal o Remo do Norte, eu gosto dessa diversidade, mas o que eu me refiro que é importante, não precisa ser o Inter, o Grêmio, o Atlético Paranaense, mas é importante que a gente tenha mais equipes próximas de uma competição que não é, eu não digo desleal, não é essa expressão, mas ela é desequilibrada demais, é muito desequilíbrio encarar o Palmeiras e o Flamengo do jeito que estão, por méritos próprios, eu não estou criticando o que eles fazem, o que eu vejo é que as outras equipes têm que tentar crescer da mesma forma, que seja com o SAF, o Grêmio está tentando esse movimento, com o novo CEO, enfim, vamos ver no que vai dar. Caíram três nordestinos, né? Além dos 2 cearenses, também o Sport, e subiram 3 do Sul, né? A dupla de Curitiba e Atlético e a Chapecoense, né? De volta. Quase o Criciúma veio também. Exato, quase também veio. Acabou por vir o Remo, que é muito bom, né? Porque é uma outra região que estava subrepresentada e que teve de forma surpreendente tem um representante. E a outra equipa que desceu da Série A foram os 3 nordestinos e os Caxias, né? Caiu uma do Sul, sobe. Caiu o Juventude. Por pouco não caíram 2 do Sul. Eu vejo futebol do Sul ainda, do Rio Grande do Sul, no seu pior momento em termos de força. Porque sempre teve assim, se o Inter está embaixo, o Grêmio está em alta. E vice-versa. Agora não, agora os 2 estão embaixo. Os 2, um vive... Hoje, a comemoração do Rio Grande do Sul é comemorar a tragédia do outro e não o mérito seu. A maior festa que teria no Rio Grande do Sul era o rebaixamento do Grêmio, tanto que foi uma grande festa, parecia o título Inter permanecer na primeira divisão. Só faltou volta olímpica, tem uma Avenida Goethe, que tem festa em Porto Alegre, só faltou festa na Goethe. Aí eu não sei que taça da permanência da Série A, vai ter uma medalha no próximo ano para quem ficar na Série A no Rio Grande do Sul. É impressionante isso é muito pouco. Agora, claro que do jeito que foi, era para festejar mesmo, era para comemorar, porque você estava... o caixão estava pronto, inclusive do adversário, festa com caixão, enfim, que o Inter estaria morto, mas acabou não acontecendo, foi um susto muito grande. Agora, vamos ver o que vai dar, a gente tem uma expectativa para a próxima temporada de um calendário muito diferente, também em função disso aqui, né, João? Copa do Mundo. E aí, vou começar contigo aí para saber a tua opinião de quem se deu melhor, Brasil ou Portugal, na questão do sorteio da Copa, dos adversários para a próxima Supercopa do Mundo,
com 3 países e tantas seleções assim. Foi muito equilibrado. Eu tive aqui fazendo as contas pela posição do ranking FIFA dos adversários. Vale o que vale o ranking FIFA, mas pelo menos sempre é um parâmetro, né? Claro que sim. O Portugal parece que pode ter dado um pouquinho melhor, ou não. Por quê? Porque Portugal ainda não sabe qual é o adversário. Portugal sabe que vai jogar com a Colômbia, sabe que vai jogar com o Uzbequistão, mas não sabe qual é o outro. Eu aposto no Congo, né? Congo acho que é mais forte que a Jamaica. A Nova Caledônia nem se fala, está lá só porque a Nova Zelândia se apura fácil na Oceania, né? Fica a Nova Caledônia como segundo time, mas não tem hipótese. Eu acho que vai passar ao Congo ou a Jamaica, e acredito mais no Congo. E, portanto, tudo somado, os rankings FIFA, o grupo de Portugal é um pouquinho mais difícil. O adversário principal, em teoria, do Brasil e de Portugal são a Colômbia, para Portugal, que é o 13º do ranking FIFA, e para o Brasil, Marrocos, que a gente já falou aqui um pouquinho, que está em 11º. Marrocos é uma seleção muito importante hoje em dia do futebol mundial. Acho que ganhou esse estatuto depois de ter feito uma Copa do Mundo em 2022 extraordinária, ao chegar a uma semifinal, de ter passeado autenticamente nas eliminatórias e de ter uma equipe. É uma equipe que tem uma equipe, né? Porque muitas seleções às vezes são só isso, seleções. Falta arrumar uma equipe. E há outras seleções que são equipes. É isso que faz a diferença e que faz, por exemplo, da Espanha e da Argentina, na minha opinião, estarem hoje na elite das mundial. Por quê? Porque são duas equipes já. São equipes que jogam de olho fechado, jogam como se fossem equipes de clube. E Marrocos, claro, não ao nível de Espanha e da Argentina, mas é um pouco assim também, já tem uma equipe ali formada, você já sabe, é um pouco o que aconteceu com a Croácia, né, que chegou também a 2 semifinais seguidas. Não interessa se o cara está em boa forma, de momento, essas histórias do seleção é momento. Não, na Croácia o treinador, o Tadic, né, ele convocava de olho fechado, né? Nem precisava de ver o que eles estavam fazendo, só que eles eram uma equipe, quase uma equipe de clube, e Marrocos é isso. Além de que tem muita qualidade mesmo, como 2 dos melhores laterais do mundo, o Mazraoui, que está no Manchester United, que é muito bom, e o Hakimi, do Paris Saint-Germain, que é dos melhores laterais Joga demais. É o melhor jogador do Marrocos, né? É um lateral direito, né? Tem jogadores bons em outras posições, mas são os 2 laterais, curiosamente, que são as grandes forças. A Escócia é a 36ª do mundo, claro, tradição não falta, né? Estamos falando da segunda seleção mais antiga da história, né? Depois da Inglaterra, né? Ou seja, tradição não falta, mas é uma equipe que tem estado muito afastada das grandes competições, especialmente do Mundial, mas também uma equipe aguerrida, uma equipe forte. Vamos ver. E Portugal tem, por sua vez, o Uzbequistão, que é bem incógnita, mas não é uma seleção ruim, está em 50º do ranking FIFA. E depois, cada uma delas tem a sua presa mais fácil. Acho que o Brasil tem uma presa realmente fácil, que é o Haiti, 84º do mundo. E Portugal, se, por exemplo, der a lógica e se jogar com o Congo, não é tão fácil assim. O Congo tem um monte de jogador na Premier League, na Liga Francesa, etc. Não vai ser fácil. Ou seja, são grupos muito equilibrados, curiosamente. Aliás, não acho que tenha havido um grande grupo da morte nesse sorteio. Não sei se você está de acordo, se bem que a Noruega ficou ali com a França. Não vejo nada demais, assim. A Inglaterra tem ali Gana, a Inglaterra tem Gana, mas o europeu... Pode complicar na classificatória da Europa, dos que sobraram, daqui a pouco uma seleção de tradição entra lá, alguma coisa assim. A Itália, né, ficou no grupo. A Itália, se conseguir ir, em princípio vai, né? Dinamarca também, né? Que foi eliminada pela Escócia. Mas a Itália parece que fica no grupo do Canadá, parece, né? Então dá uma equilibrada, né? Porque aí o Canadá é o fraco, ele é cabeça de chave, se cede, é fraca. Cabeça de chave menos forte com aquele que vem da Europa lá, do playoff mais forte que a Itália. Uma última palavra para Cabo Verde, né, que também é lusófono, é a terceira representante lusófono e que ficou num grupo difícil, porque tem Espanha e Uruguai, né? Espanha, candidato a campeão do mundo, Uruguai sempre Uruguai, que é dificílima, e a Arábia Saudita, né, que pode sempre surpreender, porque a Arábia Saudita já na última Copa venceu a Argentina, e eu acho que a tendência será a Arábia Saudita melhorar, porque aquela quantidade de estrelas estrangeiras, embora, por um lado, tape um pouco a progressão de alguns talentos locais, acaba sempre por estimular um pouco o próprio país
a ganhar. Ou seja, eu acho que a Arábia Saudita aprendeu com a presença ali dos Manés, dos Benzemás, dos Cristianos Ronaldos, etc. Está aprendendo, está melhorando. Né? E então, parece que é uma situação sempre um pouco complicada. Cabo Verde, obviamente, é a seleção, é a zebra desse grupo, mas quem sabe surpreende, né? Muitas vezes equipes que vão pela primeira vez se transcendem e fazem ótimas carreiras, e o Cabo Verde pode se revelar uma zica aí para a Espanha e para os outros rivais, né? Eu acho que a Colômbia não está no grupo de Portugal como o Marrocos para o Brasil. O Marrocos pode surpreender até mesmo se o Brasil não começa bem a Copa, pode até mesmo ser primeiro do grupo, dependendo. Vai que faz um jogo interessante. O Marrocos ganhou recentemente do Brasil, mas eu estava vendo a escalação, era um Brasil muito alternativo, não era o Brasil de hoje, os jogadores que tem hoje. E fez um jogo de igual para igual, mas o Marrocos acabou vencendo. Foi naquela era Ramon Menezes ainda, né? Não era uma seleção, era uma interinidade, não era um técnico do Brasil, convocações equivocadas, e não era esse time brasileiro que está muito forte agora. Ainda mais por causa do Ancelotti. Eu vejo o Brasil como favorito do grupo, mas o Marrocos pode complicar. É uma grande seleção, com todos esses jogadores aí. Tem o En-Nesyri, que é aquele atacante que pode complicar numa bola cruzada na área, ele é muito alto e perigoso. E fora talentos, você falou da questão de... falamos do garoto da Alemanha, o Carlos, mas tem aí... Marrocos tem grandes conquistas internacionais com garotos, e eu tenho feito jogos mundo afora, até no Campeonato Português, no Espanhol, vira e mexe, quando tem um jogador marroquino, ele é bom de bola. Até já é uma dica para mim mesmo, ou para quem vai comentar futebol hoje. Se você não conhece o jogador, você dá uma estudada, pode olhar vídeos, mas se ele é marroquino, ele é titular de uma equipe, sei lá, digamos que você vai fazer um jogo lá de uma Copa Africana ou alguma outra, e aí tem um clube que você não conhece tão bem, tem um marroquino que é o camisa 10. É bom jogador de bola, pode ter certeza. Sabe jogar, tem habilidade, tem qualidade, e tem muitos garotos espalhados por aí que podem até a Copa aparecer com muita... E tem o grande goleiro, o Bono, né? Esse sim, experiente. É um goleiro que pode fazer muita diferença. O Brasil tem o Alisson, mas eu vejo aí que o grupo do Brasil, respondendo, para mim, é mais difícil. A Escócia, pelo que fez contra a Dinamarca, e justamente por ter um fraquinho, o que vai acontecer? Todo mundo a tendência que ganhe do Haiti, e aí no confronto direto é que pode dar essa diferença. Daqui a pouco a Escócia faz um jogo fechado contra o Brasil, se fecha, taticamente tem uma cultura britânica, né? Pode complicar. O Brasil, não digo perder, mas vai que tropeça num empate, e o Marrocos consegue uma vitória, até empatando com o Brasil, sei lá, vai num saldo e fica mais difícil. Mas não é um grupo para se assustar, como Portugal também. Por mais que a gente tenha que respeitar a Colômbia, os outros ali, Congo, Jamaica, Nova Caledônia, que são... O Congo, você tem razão, acredito que a equipe, a própria Jamaica tem uma certa alegria para jogar, e o Uzbequistão não vamos menosprezar, vi alguns jogos, não tem nenhum talento, assim, não é uma equipe talentosa, mas taticamente e coletivamente é muito entrega e fisicamente muito forte. Muita força física, muita entrega. Então não é à toa que está na Copa do Mundo. Lá na sua competição paralela, foi muito bem. Então chega para tentar tirar pontos de alguém, incomodar. Portugal tem que tomar cuidado. A própria Colômbia pode tropeçar num futebol mais alegre, mais latino, querendo ser ofensivo, e pode se quebrar. Num contra-ataque, com força física, essa equipe pode complicar contra a própria Colômbia. Vamos ver lá na frente. Legal ter falado Cabo Verde, ter essa oportunidade de ser goleada pela Espanha, né? Sim. Vai ser difícil, né? Mas tudo para ele será celebração. Eu acredito que Cabo Verde não está atrás da primeira vitória, João. Ela está atrás do primeiro gol na história da Copa do Mundo, e aquele jogador que ficará
no Wikipedia, na história, como o primeiro cabo-verdiano a marcar um gol numa Copa. É isso que Cabo Verde busca, um gol na Copa, porque é muito difícil que consiga uma vitória. Mas o futebol é surpreendente, nunca se sabe. Como sendo da nossa língua, que muitas vezes nos desune, não vou colocar zica para cima do Cabo Verde, não. Espero que consiga a sua grande vitória. Aliás, é o nosso língua que desune de hoje, zica ou zicar, que é uma expressão muito utilizada no Brasil, mas que em Portugal parece que não tem. É o feminino de zico, mas não tem nada a ver com zico, né? É. Algo de azar, enfim, eu tinha estudado um pouco sobre isso, nem me recordo bem, mas tem aqui, ó, eu tinha colocado a mensagem que havia se falado. Zika com K é o vírus, mas é algo bom, né? É algo como amaldiçoar, querer o mal, o azar, esse tipo de coisa. E tem uma origem africana, essa questão. O Brasil tem muitas expressões africanas que vieram e acaba entrando no dito popular, que muitas vezes você diz assim, quando você... Zicar não é só querer o mal. Zicar, às vezes, é você querer o bem e dar azar, né? Tipo assim, eu estou desejando que Cabo Verde vá muito bem na Copa. Quem sabe não empata com a Espanha. Aí depois é 6-0 para a Espanha, vão dizer que eu ziquei Cabo Verde. Também é nesse aspecto que se usa o zicar. É meio pé frio, assim, Caco deu pé frio com Cabo Verde. Como o Mick Jagger, que está torcendo sempre, os times que eu parece que está torcendo, o Mick Jagger acabam sempre perdendo, né? Ele zica, né? Em Portugal não existe tanto, existe goirar, né? A gente fala goirar, mas isso é uma expressão mais que também se usa aqui, presumo eu, no Brasil. Goirar? Agoirar, de mau agouro. Agoirar. Agoirar. Aqui acho que é agorar. Exato. E às vezes se tira o A e diz gorar. No dito popular, vai ficar gorando aí? A gente lá fala para de goirar, né? E muitas vezes é nesse duplo sentido. Ou dizendo, Portugal vai perder, ou dizendo, Portugal vai ganhar fácil. E outra pessoa diz, para de goirar. Ou seja, tanto dizendo que vai ganhar como vai perder, pode dar zica, né? Mas eu vejo uma expressão semelhante que tem a ver com azar e que aqui no Brasil não se usa, muito menos em Belo Horizonte. Eu vou explicar por quê, que é o galo. Galo quer dizer ter azar, né? Eu digo Belo Horizonte porque tem lá um dos mais famosos galos do mundo, que é o Atlético Mineiro, né? Mas muitas vezes a gente fala, aquele gajo dá um galo, é alguém que, nem gosta de olhar para aquele cara lá, né? Aquele gajo, como a gente diria. Ou então também é usado no gênero, Benfica perde um jogo no último minuto, Benfica teve galo, né? Benfica teve galo, não teve um pouco de azar, teve um pouco de zica no fundo. Isso que o galo é um símbolo importante em Portugal. Sim, mas não tem nada a ver com o outro galo de Barcelos, né? Essa é outra expressão, não sei se vem de lá, se não vem do galo de Barcelos, mas não. Mas a verdade é que se usa muito isso. Não sei se também é uma expressão mais lisboeta, porque como eu sou de Lisboa, às vezes posso achar que estou falando de Portugal inteiro e estou só falando de coisas ali mais locais, se bem que Lisboa sendo a capital, tudo o que acontece lá acaba por se espalhar. O país é pequeno, né? Mas assim, muitas vezes a gente fala, não fala, isso dá um galo, é alguma coisa que se dá azar ao falar nisso só, né? Melhor nem falar nisso. Ou então falar nisso, o time teve galo, Portugal teve galo, podia ter ganho 2-0, 3-0 e acabou perdendo no último minuto, sabe? Então, é o mais ou menos equivalente, não sendo equivalente, mas mais ou menos equivalente ao zica nesta língua que nos desune, né? E quando a gente é criança, bate a cabeça, dá aquele galo, se diz aqui. Em Portugal também? Pode vir desse galo, sabe? O cara dá um galo, só pensar nele, a gente parece que fica com um galo na cabeça. Pode vir daí, preparado essa. Talvez seja isso, essa ligação. Isso aí lembra a infância. Eu tenho saudade do galo, porque eu fazia muita coisa para ter um galo na cabeça. Hoje eu nem chego perto disso. Ainda bem, né? Porque hoje machucar uma cabeça é perigoso, né? Vai dar um protocolo de concussão no Zuca e Tuga. A gente não quer nada disso. Tá bom, João. Terminamos a temporada, voltamos já projetando na próxima temporada, começamos do zero, já olhando para frente, para 2026. Falamos um pouco da Copa, mas falando dos estaduais, o futebol português, claro, a temporada europeia, e Liga dos Campeões, Liga Europa, no caso do Porto, ela está na sua metade do caminho.
Mas, queira ou não, tem uma virada do ano, é uma novidade, temos muito mercado para falar da bola, agora começam grandes especulações, enfim, teremos certamente muitas novidades. Se ligue no nosso canal, se inscreva no canal, você que é de Portugal, do Cabo Verde, do Brasil, de várias regiões que falam a nossa língua portuguesa, tanto a brasileira como a meio brasileira, meio portuguesa do João. Hoje ele já tem um sotaque para os portugueses, eu não noto, mas os portugueses dizem que ele está muito abrasileirado na sua maneira de falar. Eu não noto tanto assim, eu ainda vejo muito português de Portugal na sua fala, João. É verdade, mas é de propósito, né? Que é para ser entendido pelos portugueses, pelos brasileiros, né? Porque muitas vezes, se eu falo português de Portugal, vão passar o tempo todo oi, 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 não entenderam. Então eu abrasileiro um pouco. Se estivesse aqui com amigos portugueses, já estaria falando português de Portugal 100%. Se eu fosse me despedir a brasileira, eu dizia um abraço aos portugueses de Portugal, mas é de Portugal. É uma coisa mais ou menos assim, é um pouco diferente. Um abraço a todos e até a próxima rodada e temporada e a nossa jornada aqui do Zuquituga. Valeu! Valeu, até a próxima. Abraço.